Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou fazer um exemplo sobre momento linear, quantidade de movimento linear. Exercício número 1. O exercício é o seguinte: o carro A foi atropelado pelo caminhão B de massa igual ao triplo da massa do carro. O caminhão desloca-se com velocidade de 36 km por hora. Após o choque que se deu no ponto P, os dois veículos unidos deslocam-se em linha reta até o ponto Q. O motorista do carro declarou que sua velocidade no instante do choque era inferior à máxima permitida no local, que é de 80 km por hora. E aqui nós temos que dizer, justificando, se essa declaração feita pelo motorista do carro é falsa ou é verdadeira. Então, para analisar e responder a pergunta que ele fez, nós vamos utilizar a ideia de quantidade de movimento de momento. E nós temos o seguinte, primeiro, para o carro. O carro ele tem uma quantidade de movimento que é um vetor horizontal apontando para a direita. E o tamanho dessa sua quantidade de movimento é sua massa, que nós não sabemos o valor, vezes a sua velocidade, que nós também não sabemos o seu valor. Então, para o carro, nós temos uma quantidade de movimento horizontal para a direita com tamanho mv. E vou colocar aqui embaixo, momento do carro antes da colisão. E para o caminhão, nós temos um vetor vertical para cima e o tamanho desse vetor, sua massa vezes velocidade. A sua massa é 3 vezes a massa do carro, 3m, e sua velocidade 36 km por hora. Então, 3m vezes 36, nós temos 108m, é o tamanho desse vetor. Então, a quantidade de movimento do caminhão ele é um vetor vertical para cima com tamanho 108m. Vou colocar aqui do lado, momento do caminhão antes da colisão. E nós temos, juntando esses dois vetores, um vetor quantidade de movimento total antes da colisão. E esse quantidade de movimento total antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento total depois da colisão. E depois da colisão nós temos isso daqui. É um vetor que aponta nessa direção com tamanho massa vezes velocidade. A massa é a massa dos dois juntos, 4m, e a velocidade é uma nova velocidade que nós não sabemos o valor, v'. Esse aqui é o momento dos dois veículos juntos depois da colisão. Então, nós temos o momento de cada um antes da colisão e o momento depois da colisão. Mas para responder a pergunta que ele fez, nós temos que utilizar apenas parte desse nosso triângulo formado. Eu coloquei aqui o ângulo de 45 graus, que ele falou que forma no problema, segundo a figura, 45 graus. E nós podemos trabalhar nesse nosso triângulo com o cateto adjacente e o cateto oposto. Nós temos que a tangente de 45 tem que ser igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 vale 1, a massa vai cortar, e nós temos que a velocidade vale 108 km por hora. E esse v aqui é a velocidade do carro antes da colisão. Vou destacar esse valor aqui. Sendo assim, o motorista estava a 108 km por hora antes da colisão. Ele tinha afirmado que a velocidade dele era menor que 80 km por hora, que é a máxima permitida no local. Portanto, ele estava mentindo. A afirmativa dele, a declaração dele era falsa. E essa que é a resposta do problema. Ele declarou com uma velocidade errada, mentirosa. Pronto, respondemos a pergunta do problema. O motorista dirigia a 108 km por hora. E podemos explorar um pouquinho mais esse problema, só um comentário, curiosidade, nós poderemos achar a velocidade que os dois veículos agora eles têm juntos depois da colisão. É só trabalhar agora nesse nosso triângulo com a informação da hipotenusa, que tem um v' e daria para achar, portanto, o tamanho do v'. Não vou fazer isso,
porque não é o objetivo do problema, é só um comentário interessante. E essa é uma forma fácil de fazer esse problema, explorando a, a característica de serem vetores, as quantidades de movimento. Então pronto, esse exercício foi simples de fazer, foi bem rapidinho, mas espero que tenha acrescentado alguma coisa a vocês, espero que tenham gostado. Convido vocês a verem outros vídeos no meu canal do YouTube, a visitarem minha página também no Facebook. Fora isso, um abraço a todos e nós nos vemos num outro vídeo.